Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Um feliz e santo Natal. Você pode falar isso para a pessoa do lado. Feliz santo Natal. A você que me acompanha agora pelo sistema Canção Nova de comunicação. Um feliz e santo Natal. A igreja, a liturgia, nos presenteia o Natal não um único dia. Não o único dia do dia 25, a festa do Natal. A chamada oitava de Natal. Porque é uma festa muito grande, assim como a de Pentecostes, assim como a Páscoa. Então a liturgia nos dá de presente 8 dias para comemorarmos, para deixar que verdadeiramente o mistério, e o caso o mistério do Natal, possa fazer parte da nossa vida. É tão grande, é tão sublime, que não daria para um único dia. Por isso nós estamos dentro do Natal. Então não estranhe quando eu disse para você Feliz Natal. Precisa ser um santo Natal. O que significa esta festa tão linda? E nós vamos entender como está muito ligado com o tema que o evento nos colocou para pregar, que é a pregação como via de conversão. É muito ligado, está muito intimamente ligado o mistério que nós estamos vivendo, o mistério do Natal e o mistério da palavra de Deus. Natal significa, não é comemorarmos o aniversário de Jesus Cristo. Natal é deixar que o próprio Cristo venha nascer em nós, em nosso coração, em nossa alma. Ele que nasceu na história, Deus que se encarnou, por obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, se fez em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. É esse mistério que nós estamos vivendo. Só que esse Natal precisa acontecer na tua vida e na minha vida. Senão não será um feliz santo Natal. Lembra na noite do dia 24 que nós cantamos Noite Feliz? Estão lembrados, sim ou não? Sim. Então, essa noite foi a noite mais feliz para a humanidade. Diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, que os homens jaziam nas trevas. Os homens estavam mortos por causa do pecado e viram uma grande luz. Aconteceu esse lindo mistério. Por isso precisa ser, todos esses dias, uma noite feliz. Quando tudo parecia perdido, estava perdido, Deus então enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para habitar no meio de nós. Assim como diz o evangelista São João no capítulo 1, o Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Mas para ser um dia feliz, para ser uma noite feliz, o Natal precisa acontecer em primeiro lugar no nosso coração. Infelizmente, muitos católicos ainda não viveram esse mistério. Passaram uma noite comendo, bebendo, mas não mergulharam no lindo mistério que nós estamos vivendo. Há uma linda, na liturgia nos apresenta, no dia de Natal, ou melhor, na festa do Natal, 3 missas. Uma primeira missa, que acontece no dia 24, que é a chamada Missa do Galo, com o significado de Jesus nasceu na carne. Mas existe uma missa, que é a missa da madrugada, e eu tive a graça de participar esse ano, que é a missa, o significado onde Jesus nasce na alma. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Jesus precisa nascer na nossa alma, e no dia 25 é a festa, o dia de Natal que nós vivemos, e a missa tem um significado que Jesus nasceu para a eternidade. Deus é Deus, Deus deve ser adorado, mas eu quero meditar um pouco com você. Isso aqui ainda é uma introdução da pregação,
nessa necessidade de Jesus nascer na alma de cada um de nós. A necessidade de deixarmos Jesus Cristo, Ele que foi enviado para salvar. Natal é isso. Natal não é cantar parabéns para o aniversariante, para Jesus Cristo. Natal significa que Deus veio até nós. A salvação entrou na nossa casa. A salvação veio até nós gratuitamente. Deus envia o seu único Filho, Jesus Cristo. Deus que está além do cronos da história, Ele se fez história. Ele veio estar conosco, porque era necessário para a nossa salvação. Diz os santos padres, quando nós já merecíamos o inferno, Deus então envia o seu Filho Jesus Cristo, e se encarna e nasce. Por isso Ele precisa agora, nasceu na história, mas Ele precisa nascer no teu coração e no meu coração. Diga para a pessoa do lado: Jesus Cristo precisa nascer na tua alma. Aí acontece o Natal. Aí a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus, a pregação como via de conversão. O mesmo Jesus que nasceu é o mesmo Jesus palavra, o mesmo Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o Logos de Deus. Jesus Cristo, a palavra personificada. Deus fala, Deus criou todas as coisas pela palavra. Hebreus capítulo 1 vai dizer que o universo é sustentado pela palavra. O salmista, o maior salmo da igreja, o maior salmo da Bíblia, o Salmo 118, versículo 105, vai dizer: tua palavra é lâmpada para os meus passos. O profeta Isaías, no capítulo 55, vai dizer que a palavra de Deus tem uma missão. Ela vem e ela não retorna a Deus antes de cumprir uma missão. E a missão de Jesus, a missão da palavra é nos salvar, é nos levar um dia todos nós à vida eterna, ao céu. Natal, ele está muito ligado com esse mistério, o mistério da vinda de Jesus. Tanto é que no advento, quando nós vivemos o tempo do advento, não foi só na expectativa do nascimento de Jesus, mas também da segunda vinda. Isso é doutrina da Igreja Católica. Por isso é um mistério também escatológico. Jesus que veio para nascer em nós, Jesus veio para fazer parte da minha vida, e aí Ele deixa a tua palavra, que é alimento para cada um de nós, como vai dizer Santo Ambrósio, alimento para a nossa alma. Esse mesmo Jesus, Ele veio, e Ele continua falando conosco através da palavra. Ele veio para nos salvar. Aí entra a importância de todos nós católicos. Conhecemos a palavra de Deus. Pegue comigo, se você trouxe a Bíblia, que eu estou vendo algumas pessoas, mas também você que acompanha agora a Canção Nova, todo o sistema Canção Nova de comunicação. Tome comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 37 a 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 41. Aqui, o evangelista Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos, ele fala das primeiras conversões. Para que isso acontecesse, para isso acontecesse, Pedro fez um discurso, Pedro pregou. Logo depois de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus. Ele anunciou pela boca, ele anunciou através dos profetas que Jesus viria, que Jesus nasceria através de Nossa Senhora. Ele prega a morte, a ressurreição de Jesus, a necessidade da conversão. E aí acontecem as primeiras conversões. Preste atenção, versículo 37. Ao ouvirem estas coisas, ou seja, ao ouvirem o que Pedro havia pregado,
a verdade que liberta. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Assim que Pedro pregou, o que aconteceu no coração daquelas pessoas precisa também acontecer no nosso coração. Jesus foi anunciado, aconteceu para eles a apresentação daquele que poderia salvar, libertá-lo dos pecados. Ao anunciar uma verdade, diz a palavra que eles ficaram com o coração compungidos. Que significa isso? Contrito, arrependidos dos pecados. Para que o Natal aconteça na nossa vida, é preciso eu me arrepender de todos os meus pecados. Não há Natal sem arrependimento, sem conversão de vida. Não há salvação sem transformação do interior. A misericórdia é justamente isso, de levar a verdade às pessoas, a todos nós, essa verdade que liberta, a verdade que é uma pessoa. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus Cristo. Isso é misericórdia, levar as pessoas à verdade, a verdade que converte, a verdade que salva. Então diz a palavra que ao ouvirem estas coisas, e aqui abre parênteses, é por isso que a pregação precisa ser a partir da palavra de Deus, a partir da doutrina, da sã doutrina. Não dá para pregar algo que eu acho. Não pode ser achismo. Não pode ser uma pregação motivacional. Não pode ser uma pregação desencarnada da vida dos santos. Não posso pregar aquilo que eu gosto de pregar, aquilo que as pessoas gostam de escutar, de ouvir, que mexe apenas com o sensível, com a sensibilidade, com o sentimento das pessoas. Infelizmente, é esse tipo de pregação que nós estamos vendo em muitos lugares. Uma pregação que mexe com o sentimentalismo, com o sentimento das pessoas, levam as pessoas ao choro, às lágrimas, mas não provocam a conversão. Porque não é da verdade que está sendo falado, não é da doutrina, não é da necessidade da conversão, da cruz, não é da necessidade de que eu preciso mudar de vida, eu preciso deixar a vida velha e assumir Jesus Cristo e a tua verdade, a tua palavra, e mudar de vida e me converter. É triste o cenário atual que nós estamos contemplando. A verdadeira pregação é como essa de Pedro, que as pessoas sentem na alma a necessidade de mudança de vida, e todos nós temos que mudar de vida, sem exceção, a começar esse que prega a vocês. Todos nós temos necessidade de conversão, e conversão diária, e a palavra precisa provocar isso em nós. Uma pregação para ser ungida não é como, ai, fez chorar, ai, que pregação poética, ai, que pregação bonita, e não, ela mudou, ela provocou em você mudança de vida, então ela foi ungida. Aí a pessoa gritou demais, ela falou, não tem nada a ver com a tonalidade da voz, ela precisa provocar no íntimo da nossa vida, do nosso coração, a mudança de vida. Foi isso que aconteceu com São Pedro.
ele pregou e não gastou muito tempo, não. Ele pregou e porque Pedro buscava a santidade de vida. E Santo Antônio vai dizer isso, que o pregador precisa pregar com a vida e com a palavra, mas primeiramente com a vida. E porque Pedro assim buscava e lutava, São Pedro, que foi o primeiro Papa da Igreja Católica, ele prega e as pessoas sentiram a necessidade de mudar de vida. Por isso, a pregação, ela é como via de conversão. As pessoas ficaram compungidas no íntimo do coração e indagaram a Pedro e aos demais apóstolos que devemos fazer, irmãos. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que te ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. A pregação de Pedro, infelizmente hoje, quando se fala necessidade desse arrependimento, muitos não querem escutar. E o mais triste, aqueles que foram confiados a eles o ministério da pregação, não falam. A necessidade da conversão, a necessidade de deixar a vida velha. Senão não acontece o Natal. A necessidade de mudança de vida. O que é arrependimento? É reconhecer diante de Deus: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador, mas Tu és a misericórdia infinita. Por isso eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. O arrependimento leva a mudar de vida, a mudança de vida. Aconteceu o arrependimento, então o primeiro fruto é: eu quero me confessar. E aí entra o presente de Deus, da igreja para cada um de nós, que é o sacramento da confissão. Eu lhe pergunto: há quanto tempo você não busca o sacramento da confissão? Há quanto tempo você não se arrepende dos seus pecados? E arrependido dos pecados, pede a graça de Deus da contrição, e depois de contrito, derrama a tua alma diante do sacerdote, acusando os seus pecados diante do sacerdote. Há quanto tempo nós católicos, eu estou dizendo para você que é católico, há quanto tempo eu não me arrependo e busco o sacramento da confissão? Deixa eu lhe dizer, eu preciso pregar a verdade. Não há mistério do Natal sem arrependimento, sem colocar diante da misericórdia de Deus os meus pecados. Uma vez que o fruto da pregação da palavra de Deus é esse coração compungido, arrependido, eu quero me derramar diante daquele que é a misericórdia. Jesus veio para nos salvar e não para condenar. Mas é preciso, eu movido pela graça, movido pelo Espírito Santo, movido pela força da pregação, da palavra de Deus, diante dessa misericórdia agora derramar o meu coração. Isso é misericórdia. Deus atrai, Deus continua atraindo os homens, como Lucas 1, no Benedictus, quando o profeta Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo coloca aquele cântico na boca dele, no coração dele, e no final
do cântico, ele vai falar que os homens jaziam nas trevas e na sombra da morte, mas viram uma grande luz. Isso acontece quando o meu coração se arrepende, quando eu tenho o desejo de mudar de vida, quando eu vou diante do padre, do sacerdote, e ali eu derramo os meus pecados, eu me acuso diante da misericórdia de Deus dos meus pecados, eu vejo a luz. Se eu estava nas trevas, agora a luz acontece para mim. E aí eu posso cantar Noite Feliz. Aí eu vivo o mistério. Mistério não é entender, entendimento, é viver, é experienciar, é fazer a experiência. Continua a palavra de Deus. Os que receberam a palavra, ou melhor, versículo 40, ainda com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia levou-se a mais ou menos 3.000 números de adeptos. Palavra do Senhor. A outra graça que a pregação precisa provocar, o outro impulso da nossa vida, primeiro, o arrependimento. Uma vez que eu me arrependi, eu quero mudar de vida, a conversão. E a conversão, ela é diária e é manifestada pelos frutos, não por palavras. Eu aceitei Jesus e pronto, não. É um contínuo cooperar com a graça de Deus, que trabalha em nosso favor pela santificação da nossa alma. Por isso, no final, se ajuntaram mais de 3.000 adeptos, novos cristãos. A partir da mudança de vida, da vivência da palavra de Deus, os frutos vão sendo produzidos e vão acontecendo na minha vida. Eu preciso, a minha parte é cooperar com essa graça de Deus. Por isso a importância da palavra em nossa vida. São Paulo vai dizer que em Romanos capítulo 10, versículo 17, logo a fé provém da pregação. Como é importante para nós estar com a palavra de Deus, ouvir a Deus na sua palavra. Mas uma vez que eu acolhi a palavra, ela precisa provocar em mim esse desejo de ser cristão de fato, cristão verdadeiro, de dar testemunho. Cristão é um outro Cristo. Aqui entra a necessidade do testemunho, e nós vimos ontem na liturgia, na Santa Missa, o martírio do primeiro mártir, o diácono Estevão, Santo Estevão, que morreu porque testemunhou verdadeiramente Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, porque ele confiou. Então ele agora tornou-se luz para outras pessoas. Natal é isso. Jesus nasce no meu coração, ele ilumina as trevas existentes em mim e me torna um outro cristão, um outro adepto, como diz a palavra. Eu sou agora luz para a vida das pessoas. Será que nós temos sido essa luz verdadeiramente em casa? Não precisa ir longe. Será que na minha casa eu sou luz de Cristo? Porque o verdadeiro arrependimento, a mudança de vida, a vivência da palavra de Deus, vai
transformando o meu interior, e a partir da transformação do meu interior, as pessoas também vão sendo agraciadas com a minha presença. Por isso, da importância do pregador, primeiramente, pregar com a palavra, ter coerência com aquilo que está falando e pregando, precisa do testemunho de vida, senão não tem autoridade do Cristo, senão não tem essa força de Deus, a força que nasce da própria palavra de Deus, da própria palavra de Deus. A pregação, ela precisa provocar, portanto, esse desejo de conversão em cada um de nós. Há um relato na vida de Santo Antônio. Santo Antônio está muito ligado à minha vida. Minha mãe está assistindo agora. Eu lembro que quando eu estava nessas trevas, não estou dizendo que eu estou salvo, mas quando eu estava no mundo, quando eu estava vivendo as coisas do mundo, quando ainda muito mundano, a minha mãe sempre rezava o terço para a minha salvação, para a minha conversão. E ela tem uma imagem até hoje de Santo Antônio muito grande. E toda vez que eu chegava de madrugada em casa, ela estava diante dessa imagem. Eu lembro que eu ficava bravo, que eu sabia que ela estava ali me esperando. E ela dizia: não, filho, eu estou rezando. 4, 5, 6 horas da manhã. E passaram-se, depois que eu tive o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente o Natal aconteceu na minha vida, quando Cristo nasce na minha alma, eu já estava na evangelização, e ela partilhou para mim o seguinte: agora eu posso lhe falar. Uma das madrugadas que você causava muita preocupação para mim, eu estava diante de Santo Antônio e pedia para que ele não somente te desse a conversão, mas que ele desse o dom da oratória e te fizesse um pregador da palavra de Deus. Eu sou muito tímido, jamais que humanamente falando eu poderia pensar que eu ia pegar no microfone um dia. E isso aconteceu. Ela dizia: Santo Antônio, pela tua língua bendita, eu lhe peço a graça de tornar o meu filho um pregador da palavra de Deus. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu prego por todo esse Brasil e fora do Brasil a palavra de Deus. Por que estou falando sobre isso? Uma vez Santo Antônio, ele começou a pregar, o grande pregador que era Santo Antônio, primeiro com a vida, mas também um dom, uma oratória, e ele começou a pregar e disse que os hereges daquela cidade que ele estava pregando, coração duro, não quiseram ouvir a pregação de Santo Antônio. E isso precisa estar dentro do coração de todo cristão, um desejo pelo apostolado. Havia um fogo no coração, na alma de Santo Antônio, que não deixava ele calar. Então ele estava em frente ao mar, e começou a pregar para os peixes. Já que os homens, coração duro, os hereges, eles não queriam escutar e acolher a palavra de Deus, ele começou a pregar a palavra. Aqui um ensinamento para nós pregadores: não temos o direito de escolher o local onde eu vou pregar, se é para 1000 pessoas ou para uma única pessoa. Precisa existir o desejo profundo em nossa alma para a salvação das almas. Eu preciso pregar a Cristo e não a mim mesmo, e não me promover, e não buscar fama e riqueza, mas eu preciso buscar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Antônio começou a pregar, e diz que quando ele começou a pregar, e chamavam os peixes começaram a subir, e todos eles, dos menores aos maiores, se colocaram para ouvir Santo Antônio pregando.
E eles, como que escutando Santo Antônio pregando, diz assim, os relatos, é como se eles, lógico, a alegria só está no coração do homem, mas é como se eles fizessem festa. E vendo aquele milagre, os hereges e muitos outros da cidade chegaram até perto de Santo Antônio. E também pediram para que agora ele pregasse para eles. E diz que ele começou a pregar. As pessoas, também com o coração compungido, se colocaram aos pés e rogaram a ele que continuasse a falar, a pregar. E diz que Santo Antônio começou a pregar a fé católica, que converteu os hereges e confirmou a fé aos que já eram fiéis. Um homem que buscava santidade de vida. Portanto, a característica do pregador precisa ser um homem que busca santidade. Precisa existir esse ardor dentro da sua alma. Porque desejam que outros também façam a experiência do Natal Santo. Que outros que estão nas trevas possam contemplar a luz, que é o próprio Cristo, o sol nascente. E outra característica, o pregador, Santo Antônio pregou a fé católica, pregou a doutrina da igreja, e não doutrinas estranhas, e não achismo, como eu dizia no início. Santo Antônio pregou a verdade. Por isso que os hereges se converteram e aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. São João Paulo II, ele dizia que a maior potência da evangelização não são os meios de comunicação, mas é um homem santo. É uma mulher santa. Aqui está a potência do Evangelho. E ao mesmo tempo, levar as pessoas às verdades da fé. A pregação, ela precisa ter um conteúdo católico. Ela precisa estar impregnada da palavra de Deus, a partir de uma vida, como diz o nosso fundador, Monsenhor, vivenciada, praticada. Ela precisa ter conteúdo da doutrina. Ela precisa levar as pessoas da necessidade da conversão, a verdade dos sacramentos, dos mandamentos da lei de Deus, da vida de oração, os novíssimos, ou seja, sobre a morte. Aliás, a igreja nos ensina 3 vindas de Jesus. A primeira aconteceu no Natal. A segunda vinda de Jesus, quando ele volta na parousia, a vida gloriosa de Jesus, e acontecerá o julgamento. Mas há uma vinda intermediária, que acontece pela palavra, que acontece pelos sacramentos, pela prática da caridade, mas também na sua morte. Jesus vem. Na minha morte, Jesus vem. Isso precisa ser pregado. Que vai acontecer o juízo na minha morte. Isso é doutrina da igreja. Isso que provoca conversão. Não é historinha do Chapeuzinho Vermelho.
que vai levar você a mudar de vida é a verdade. É conteúdos da verdade da nossa fé, da fé da igreja que nós professamos. É preciso falar, quando eu morrer, vai acontecer o juízo particular. Se eu morrer hoje, vai acontecer verdadeiramente esse Natal na minha vida? Eu vou estar preparado para prestar conta diante do Rei? Muitos não querem pregar sobre isso, mas daí não tem conversão. Muitos não querem falar sobre os novíssimos, porque tem medo de expulsar, de não atrair as pessoas, estão preocupados em atrair para si mesma. Mas vai acontecer, quer queira ou não queira, quer você deseje ou não deseje, vai acontecer. Eu só não sei o dia. Ou Jesus, e Ele voltará um dia. E essa precisa ser a nossa expectativa diária. Jesus está voltando. Natal precisa provocar isso em nossa vida, em nosso coração. Jesus está voltando. E precisa provocar uma alegria e não medo. Se eu estiver na verdade, se eu estiver lutando pela graça, se eu estiver na vida da graça, mas eu preciso querer e buscar a vida da graça. Um outro tema que ninguém quer falar. Eu não posso morrer, Jesus, seja na vinda gloriosa de Jesus, ou seja na minha partida, eu não posso estar no estado de desgraça, de pecado mortal. Abre parênteses, não há Natal para quem está em pecado mortal. Não há comunhão para quem não está no estado de graça. Não há jeitinho na doutrina da igreja. Ninguém, nenhum homem tem o poder, eu digo nenhum homem tem poder de mudar a doutrina de 2000 anos. Seja do clero, não tem nenhum homem, porque a doutrina é divina, veio dada por Jesus Cristo, ela veio do céu. Então a doutrina não vai ser mudada nunca. Em relação ao pecado mortal, em relação ao inferno, o inferno existe. O julgamento vai acontecer, o juízo particular e depois o final irão acontecer. Existe o céu, a vida eterna, que todos nós somos chamados, por isso aconteceu o mistério da encarnação, por isso aconteceu o mistério do Natal. Justamente para nos salvar, para nos retirar da vida velha, o homem velho que grita dentro de nós, que todos os dias eu preciso lutar contra ele, precisa fazer morrer dentro de mim, para que a vida nova em Cristo aconteça todos os dias na minha vida e na minha história, porque o céu está me aguardando. Esse é o chamado para todos nós. Um dia contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, a visão beatífica, face a face, eu vou estar com Deus, e aí sim, vai ser uma grande alegria. O tempo de hoje é um tempo de sofrimento, e eu preciso abraçar a minha cruz, e lutar sim pela santidade, e lutar para vencer esse homem velho, que por causa do pecado original, grita dentro de mim, há uma enfermidade dentro da minha alma, justamente que é uma das consequências do pecado, mas eu preciso lutar contra isso. E Deus dá a graça. E é por isso que o mistério do Natal aconteceu e precisa acontecer na alma de cada um. Mas muitos não querem ouvir sobre isso. Vamos vivendo. Vamos vivendo de qualquer jeito. Eu posso estar dentro da igreja para aliviar a minha consciência, ir na missa, mas ao mesmo tempo eu posso estar no mundo.
pecando, mundanismo, apegado às coisas do mundo, apegado a mim mesmo, ao meu egoísmo, ao orgulho, à soberba, à luxúria, à impureza, a tantas situações que me levam a estar nessas trevas, e é justamente por isso que Jesus veio e nasceu, para me tirar dessas trevas, para me ressuscitar no último dia, para que aí sim, com a graça de Deus, eu possa estar diante dEle e adorar por toda a eternidade. Essa verdade você pode aplaudir, porque é a verdade da igreja. Só acontece Natal para uma alma que se decide pelo Senhor em viver a sua palavra, e a deixar o pecado, e a deixar aquilo que destrói, aquilo que é de mais digno dentro de nós. Só tem vida. E foi esta vida, a vida em abundância, João 10:10, que Jesus veio comunicar e dar a nós a vida da própria participação em Deus. Eu lhe pergunto, será que ainda não aconteceu o Natal em nossa vida? Há tempo ainda. Será que eu continuo nas trevas, no pecado? Será que eu ainda não faço aquilo que São Paulo nos pede em Filipenses? Trabalhar na vossa salvação com temor e tremor. Será que a minha preocupação é só que o ano inicie com dinheiro no bolso, com prazer, com saúde? Será que eu estou olhando verdadeiramente para a minha vida? Natal é isso, é eu ter coragem de olhar para o meu coração, a vida interior, a vida na graça, a vida de oração, a vida de testemunho, e se foi preciso até o martírio, como foi de Santo Estevão. Morrer para minha vontade, o martírio do dia a dia. Eu estou com desejo de pecar, mas eu peço, Deus me dá a tua graça, e luto contra a tentação, contra esse desejo, contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Será que realmente há renúncia na minha vida? Ou eu quero levar uma vida de qualquer jeito? E aí a palavra de Deus, São Paulo vai nos dizer, o grande apóstolo Paulo, o grande pregador do evangelho dos gentios: trabalhai na vossa santificação, na vossa salvação, com temor e tremor. É preciso olhar para a minha vida e ter a coragem, diante do mistério que nós estamos vivendo, se realmente a minha vida tem se configurado com o Evangelho, ou com o mundo, como São Paulo vai falar em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Será que em vez de me tornar cristão, eu estou sendo mais mundano a cada dia? Será que eu sou um cristão, mas sou mundano? As coisas que eu falo é mundanismo, as coisas que eu vivo, que eu sinto, que eu pratico. Porque nada adianta eu estar diante de Deus, na graça de Deus, ou melhor, na graça de Deus, não, dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, se a minha vida não se configura a dele. Eu estou brincando, eu não estou trabalhando na minha salvação, nem com temor e muito menos tremor. Os santos, todas as noites, eles faziam o exame de consciência e se preparava para morrer naquela noite. Eles trabalhavam com temor e tremor. Se eu morrer nessa noite, Senhor,
Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Como está a minha vida? Eu não posso ser, ou melhor, eu preciso ser como os hereges que ouviram a Santo Antônio e mudar de vida e me converter. Será que o nascimento de Jesus aconteceu na nossa alma? É pelos frutos que posso confirmar ou não esse nascimento. Se verdadeiramente as práticas, a minha vida, testemunha que Jesus Cristo nasceu na minha alma. Se a prática das virtudes, se a obediência aos mandamentos da lei de Deus e a sua palavra, se a obediência aos mandamentos da igreja, é isso que vai dar o testemunho de que verdadeiramente o nascimento de Jesus aconteceu na minha alma. Se de fato acontece o que mesmo São Paulo disse em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, buscai as coisas do alto, afeiçoai com as coisas do alto e do céu e não com as terrenas. Aonde está o meu coração? Será que o meu coração está apenas nos bens, ou está nos bens deste mundo, os bens que passam? Será que eu sou uma pessoa apegada? Não há nascimento se há apego no meu coração. Não há vida se há apego no meu coração. Se eu estou apegado aos prazeres, se eu estou apegado aos bens materiais, se eu estou apegado a mim mesmo, eu sou uma pessoa que quero fazer a minha vontade, não há obediência, então não há fruto de conversão. Eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade. Aliás, eu tenho o direito de ser feliz. Não é esta a conversa de muitos católicos? Eu tenho direito de fazer. Tudo bem. A liberdade Deus deixou para cada um de nós. O que vai contar no último dia, como e de que maneira eu tenho vivido essa liberdade. Será que eu sou apegado? Será que realmente eu posso proclamar que Jesus nasceu na minha alma? Se eu tenho buscado as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa fazer a vontade de Deus. Eu vou continuar neste mundo trabalhando, mas o meu coração está em Deus, o meu coração está no sagrado, a vida interior, a vida da graça, a vida sacramental em mim, a mudança, conversão diariamente, a carregar a cruz diariamente, a renúncia, a morte em cada dia, a morte para a minha vontade, para os meus desejos pecaminosos, para os sentimentos que não agradam o Senhor. É esse o nosso chamado. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E aí, você e eu poderemos proclamar um feliz e santo Natal. Noite feliz. Noite feliz. Jesus nasceu no meu coração, apesar de eu ser um pecador, apesar de ter defeitos em mim, Jesus nasceu na minha alma, e porque Ele nasceu na minha alma, eu não quero perdê-lo. Eu vou lutar agora com todas as minhas forças, Senhor, porque eu não quero te perder. Nada desse mundo, Senhor, substitui, nada preenche como Teu Senhor no meu coração, Senhor. É esse desejo que precisa existir em nós, apesar de sermos miseráveis, apesar de você e eu não há ter mérito algum em nós.
Mas precisa existir esse desejo. Jesus, uma vez que o Senhor nasceu em mim, fica comigo agora, Senhor. Como a oração de São Padre Pio, fica conosco, fica comigo. Ou mesmo o próprio discípulo de Emaús, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Uma vez que o Senhor nasceu, que o meu coração e o teu coração verdadeiramente seja como a gruta de Belém. Uma gruta na pobreza. Essa pobreza precisa ser a pobreza do Evangelho, desapegado, livre do mal, para que o Jesus possa encontrar esse coração para tocar a nossa alma. Fique em pé. Diga para a pessoa do lado: o teu chamado é para buscar as coisas do alto. O teu chamado é para a vida eterna. E diga para ela assim: eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou deixar o pecado. Eu vou deixar o pecado. Eu ouvi a palavra. Eu ouvi a palavra. E a palavra tem poder e força. E a palavra tem poder e força. Para provocar em minha alma. Para provocar em minha alma. O desejo pela minha conversão. O desejo pela minha conversão. E você pode aplaudir o seu irmão agora, a decisão dele. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.